Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Visão 360 aqui na tela da Masper TV. O Visão 360 é transmitido no canal 575 da Parabólica Digital Brasileira, TV aberta para todo o país, e canais 20 e 520 para os assinantes da Claronet no Rio Grande do Sul. Você também pode nos acompanhar ao vivo pela nossa página na internet e em mais 127 provedores espalhados pelo mundo ou curtir nosso conteúdo pela sua rede social preferida. Segunda-feira, dia 5 de janeiro. O Visão 360 discute hoje o conflito entre Estados Unidos e Venezuela. Uma operação militar norte-americana em Caracas resultou na prisão do presidente Nicolás Maduro nos primeiros dias do ano. A ação, justificada por acusações judiciais, gerou mortes, repercussão global e alertas sobre o direito internacional. Quais são os impactos políticos e geopolíticos dessa operação? Que interesses estão em jogo, como o petróleo venezuelano? E o que a comunidade internacional pode fazer diante deste cenário? A posição do Brasil, inclusive, para analisarmos esses desdobramentos, o Visão 360 recebe o professor em Relações Internacionais, César Redel. Muito obrigado pela sua presença, seja bem-vindo. Boa noite, Glauco Paz, um prazer estar aqui na Masper TV. Boa noite a todos os telespectadores também dessa importante televisão que nasce no Rio Grande do Sul. É um prazer a gente poder tentar tornar menos complexo esse problema para o telespectador, né? E temos muito a falar. Aliás, a cada instante surge uma novidade, algo importante em relação a este evento. Vamos tentar, dentro do possível, esclarecer o que aconteceu até aqui e o que pode vir a acontecer. Antes, as notícias do Momento 360. Depois da captura de Nicolás Maduro, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que é uma possível operação militar contra a Colômbia. Olha, ela soaria bem, segundo ele, e voltou a criticar governos latino-americanos. As declarações ampliam a crise diplomática na região, enquanto a Venezuela vive um governo interino. E por último, inclusive, o próprio presidente da Colômbia deu a entender algo do tipo: Donald Trump, se quiser vir, pode vir. Nós estamos aqui esperando. Não são bons os sinais, sem dúvida nenhuma. Seguimos com o Momento 360. O governo da Venezuela determinou a prisão de todos os envolvidos na operação militar dos Estados Unidos, que resultou na captura de Nicolás Maduro. O ex-presidente, só para lembrar, está detido em Nova York, onde deve comparecer, inclusive já fez isso pela primeira vez no dia de hoje, mas deve comparecer ainda para outras sessões, digamos assim, junto à Justiça norte-americana, o juiz designado para o caso, para ser ouvido, enquanto o Conselho de Segurança da ONU se reúne para discutir a legalidade da ação. Internamente, as Forças Armadas reconheceram Delcy Rodrigues como presidente interina, que pediu diálogo e o fim das hostilidades com Washington, em meio ao agravamento da crise política e diplomática. Aliás, ainda muitos rumores de que, na verdade, Nicolás Maduro foi entregue pelo próprio sistema. Será? Já vamos falar sobre isso. E para terminarmos o Momento 360, após 5 dias de angústia, um jovem de 19 anos que havia desaparecido no Pico Paraná foi encontrado vivo nesta segunda-feira. Ele percorreu mais de 20 quilômetros sozinho até chegar a uma área rural no litoral paranaense. O resgate mobilizou bombeiros, voluntários e a polícia. O jovem segue em avaliação, em observação, no hospital daquela região. A gente vai para um rápido intervalo, em seguida voltamos para falar do assunto do momento, a captura de Nicolás Maduro, ele sendo ouvido nos Estados Unidos, o que pode reservar este momento histórico, já aqui no Visão 360.
O ano começa com a notícia impactante da ação militar norte-americana que capturou o ex-presidente, agora Nicolás Maduro, da Venezuela. E para falarmos sobre este assunto, possíveis desdobramentos, recebemos César Redel, que é professor e consultor em relações internacionais. Uma vasta experiência, nos ajuda há muito tempo a entender os meandros dessas relações, da política internacional, tudo que está em jogo, inclusive do ponto de vista econômico. Mais uma vez, muito obrigado. Eu queria saber, como é que o senhor classifica esta ação? Captura, sequestro, invasão, ou não é possível ter uma definição? Olha, Glauco, a questão que se apresenta, ela já vem de tempo, né? Esse destacamento militar é um destacamento significativo. A gente está falando do USS Gerald Ford, a gente está falando de destroyers, cruzadores, caças, stealth, tecnologias, né? A equipe Iwo Jima de ataque anfíbio, né? Que foi inclusive a equipe que levou, né, por mar Maduro e sua esposa. Nós temos que deixar claro para o telespectador que há lentes distintas para a gente analisar essa questão, né? E uma lente a gente chama de realpolitik, né? Ou seja, o poder, a força, né, que as potências têm de imporem as suas vontades, né, e criarem zonas de influência, né? E depois nós temos o aspecto do direito internacional, né? No aspecto da realpolitik, né, nós temos já um mundo funcionando há séculos dessa forma, né? Enquanto nós estamos conversando aqui, a China muito provavelmente está invadindo algum mar territorial naquela região do Mar do Sul da China. Mais adiante, a Coreia do Norte pode mandar um míssil para o mar territorial japonês. O Putin faz ataques com drones e o direito internacional fica de lado. Foi sempre assim, né, que nós tivemos a política internacional, porque eu considero que ela é anárquica, né? Ou seja, não há um poder de coação possível de demover uma grande potência. Os Estados Unidos é a maior superpotência militar, dentro do conceito que é a única superpotência que consegue operar em distintos teatros geopolíticos ao mesmo tempo. E talvez mais, digamos, empoderada pelo efeito Trump. Exatamente. Não dá para dizer que ele está sendo incoerente. Então, eu inclusive trago aqui, essa é a estratégia de segurança nacional, né? Se vocês quiserem ter um foco aqui dos Estados Unidos, foi divulgada recentemente, que dá esse enfoque, portanto, no hemisfério ocidental, como zona de influência dos Estados Unidos, tá? Mas essa é uma lente possível de análise. No direito internacional, nós temos uma questão que deve ser ponderada, né? O Maduro era um líder ilegítimo, porque ele fraudou as eleições, né? Internacionalmente, se reconhece que ele fraudou, de fato, as eleições. Portanto, sendo um líder ilegítimo, né, ele não estava investido como um soberano, né, porque a soberania, na teoria geral do Estado, nós encaramos como a delegação do poder pelo povo a um soberano. Né? E quando ele não tem esta delegação lhe é dada, né, ele não está num processo legítimo de comando. Ele tinha o comando do exército e das forças bolivarianas, né, que ele tocava para cima das pessoas atropelando na rua, né? Mas ele era um ditador, né, e estava de forma ilegítima no poder, portanto, carecia o aspecto da soberania da Venezuela, né? O direito internacional... Deixa eu lhe interromper rapidamente, só para lembrar do evento Juan Guaidó, enfim, das eleições que alguns países não reconheceram, inclusive, né, como legítima a eleição de Nicolás Maduro. E houve aí a perseguição política, eventos do próprio Guaidó ter que se exilar, né, em outro país. Maria Corina também, né, como alvo do governo Maduro. Só para nós pontuarmos esse aspecto aí, porque realmente foi uma eleição que, conforme os organismos internacionais apontaram, foi fraudada. Exato. Então, o Edmundo González, né, que foi a cabeça da chapa, né, tá exilado na Espanha, até fez um comunicado hoje, né? Mas aqui é uma dinâmica
que é a seguinte, Glauco, que envolve um certo pragmatismo e um certo cálculo por parte de Trump e principalmente de Marco Rubio, que é o seguinte. A Corina Machado e o Edmundo Gonzalez, eles têm um perfil um pouco diferente. Eles não têm contato com essa margem podre do regime chavista, com o alto comando do regime chavista. Então, é muito difícil colocá-los neste instante no poder. Tem que haver um processo de transição e de acesso às principais lideranças, até porque o exército venezuelano ele é fracionado em diferentes divisões justamente para não haver uma revolução, né? Então, você tem que conhecer quem comanda cada uma dessas divisões, né? E a Corina Machado ela tem uma ideia, uma concepção mais idealista, né? Ela foi sabatinada, inclusive, pelo Rubio, né, e pelo Trump, e eles consideraram que não era talvez o momento de colocá-los agora, né, justamente nesse burburinho. Então, não vou nem mencionar a questão do Prêmio Nobel, né? Sim. Que ela ganhou e que era um objetivo explícito do presidente Donald Trump. Sim, né? Fecha parênteses. Ele tem reiterado as guerras e os processos de cessar-fogo, né, e o interesse, né? Mas, então, dentro dessa ilegitimidade de Maduro é que se deu essa operação de extração, né? Dentro de uma visão realista, justamente os Estados Unidos criando uma zona de influência, porque na política internacional, Glauco, todo vácuo é preenchido, de alguma forma, né? E o governo Biden deixou a América Latina de lado durante o seu mandato. E isso proporcionou que a Rússia e que a China praticamente criassem um protetorado venezuelano. Praticamente compraram a Rússia. 80% do petróleo que é explorado pela Venezuela vai para a China. Então, agora, se os Estados Unidos passam a ter o comando da exploração de petróleo, eles têm na mão uma barganha também para poder contrabalancear com a China. Então, tudo isso está em jogo, né? Em que pese, empresa americana já explorava com certas restrições o petróleo venezuelano, que é o caso da Chevron, né? Mas tem um outro aspecto que talvez para eles seja o mais importante, que é o seguinte, é pagar a guerra. Porque o dinheiro que é gasto para se manter esse destacamento militar no Caribe, na linha do Caribe, é de bilhões por dia, né? E só tendo acesso ao petróleo eles vão conseguir pagar o custo dessa guerra. Porque ele não quer tirar esse dinheiro dos cofres americanos e dos contribuintes americanos, porque isso seria ruim para ele eleitoralmente, né? Nas eleições agora que virão também de midterms, né? Então, ele precisa dessa justificativa. Estou no comando do petróleo, tenho condição de pagar os custos desse destacamento militar e ele, muito provavelmente, não vai ficar resguardado somente a questão da Venezuela. Ele vai avançar, como você mesmo disse, né, numa entrevista do Trump para jornalistas no avião, né, dizendo que a Colômbia poderia ser um próximo país, né? E o Gustavo Petro, né, dentro de suas limitações e etc., fez um comunicado justamente provocando, então, venha me prender, assim como fez o Maduro, né? O Maduro, há 2 dias ou 3 dias atrás, ele estava dentro de uma caminhonete blindada, né, com alguns dos seus generais, e um deles pergunta: e se os Estados Unidos invadirem? E ele responde assim com uma autoconfiança, né? O meu bunker é inquebrantável, né? Ninguém vai ter acesso ao meu bunker, né? Só que a operação do Delta Force, que foi essa organização que fez a operação de extração, eles fizeram isso em questão de segundos. Mas até por isso surgiu aquela especulação de que o próprio sistema entregou Nicolás Maduro. De certa forma, sim, e de certa forma os Estados Unidos utilizaram expedientes tecnológicos, como a gente chama de guerra eletrônica, né, de desativar radares antiaéreos venezuelanos, porque eles entraram com helicópteros. Pois é, muita gente se questionando, mas como que eles não perceberam a aproximação? Inclusive porque, do ponto de vista naval, os porta-aviões eles estavam lá há um certo tempo, né, como o senhor mencionou. E aí veio essa questão. Como que a Venezuela não fez o combate aéreo, por exemplo, né? Sim, a defesa antiaérea, né?
E justamente essa guerra eletrônica que precedeu, né, a extração já vinha sendo trabalhada em campo, digamos assim, pela CIA. Né? A CIA já estava em campo trabalhando toda. Eles construíram, inclusive, uma réplica da casa onde estava o Maduro. E eles treinavam dentro daquela casa todos os movimentos possíveis, cenário A, B e C. Então, de filme, a né? equipe estava realmente preparada. E na sala de guerra, né, no gabinete de crise, o Trump assistiu isso tudo ao vivo, essa operação, né, pelas câmeras do Delta Force, né, que foi muito rápida essa extração. Logo ele já estava dentro do Iwo Jima, já estava em Nova York. Agora, muito provavelmente, nem advogado ele tem, né, provavelmente a própria Defensoria Pública teria que assumir o caso de defender ele e a esposa, né, que seria algo, né, mas agora ele vai enfrentar um julgamento porque há ali a imputabilidade de crimes internacionais, né? Lembramos que em 2 de dezembro o Hugo Carbajal, que foi chefe de inteligência do regime chavista, ele denunciou toda a trama do Tren de Aragua, que é uma facção narcoterrorista, né, com o cartel de Los Soles, né, e o Maduro, né, e outras figuras políticas. Praticamente aquela carta de Carvajal já era um casus belli, ou seja, uma justificativa para uma guerra, né, porque aquilo ameaçava frontalmente a população americana, porque havia infiltração e há infiltração do Trem de Aragua dentro dos Estados Unidos, operando, né, com articulação de Maduro e apoio de Maduro, né? E é possível, sim, que venha a acontecer, inclusive, uma delação de Maduro em que ele possa revelar vínculos políticos que ele teve no passado e que ele tem. Olha, é possível. É possível? É possível, né? Que venha se falar alguma coisa, né? Se abrir o jogo, né? E aí envolveria muitos países, né? Seria um escândalo também significativo, né? E o Brasil está no meio disso, né? O Brasil, né, pelo visto, pela manifestação do embaixador brasileiro na ONU, que ele não quer um protetorado americano, ele se sentia mais confortável com um protetorado russo-chinês. Porque havia essa ideia do Celso Amorim, que eles chamam de Sul Global, né, que é alinhar-se com ditaduras, né, criar uma nova ordem mundial onde as ditaduras seriam as mandantes dessa ordem e o Brasil teria um papel de destaque. Essa é a promessa. E o Celso Amorim acredita até hoje nesse sonho. Por isso que nesses últimos meses, Glauco, você viu, a gente não observou o Amorim mais. Ele foi afastado. Botaram ele dentro de um bunker lá e fecharam. Basicamente isso, né? E mudaram os players de negociação, né? A diplomacia também foi deixada de lado, né? Porque foi com a anuência do governo que o Wesley, um bilionário envolvido em escândalos de corrupção, desceu lá com o seu jatinho, né? Então, assim, podemos dizer, não precisa mais de diplomacia. Se teve a anuência do governo brasileiro, não há mais necessidade de diplomacia ou de diplomatas, seriam meros burocratas, então. Então, veja o nível que chegou o ponto, né, do envolvimento do Brasil. Só que agora a manifestação do Lula, ela vai ser muito importante para não minar as negociações que até então foram feitas. Porque elas podem voltar a estaca zero e daqui a pouco, se o Brasil entra numa rota de colisão com os Estados Unidos, as tarifas podem voltar com mais peso, né? Sanções podem voltar e o Brasil ficar numa rota de colisão e aí ele vai ter que fazer um cálculo eleitoral também. Só do ponto de vista diplomático, lembrar que o presidente, logo que aconteceu a captura, se manifestou contra o gesto, né, dizendo que defende a soberania. A questão diplomática foi muito clara, mas a gente sabe que tem muita coisa acontecendo e muita fake news. Então, o que está acontecendo hoje na internet é uma enxurrada de notícias dando conta de que o Brasil está profundamente envolvido no esquema do narcotráfico, inclusive na própria eleição. Não se tem comprovação, pelo menos oficial até agora, de nada disso, mas é que começa aquela guerra de informações, que dentro de um conflito, a primeira vítima, tem aquele ditado, né? É a verdade. Veja que nos últimos momentos, nos últimos meses,
Coincidentemente, o governo Lula, ele veio fazendo grandes operações contra o crime organizado. Na medida em que começou a descer o destacamento militar para o Caribe, começaram essas grandes operações contra o crime organizado, né? E hoje há um dado, Glauco, que saiu no final de 2025, de uma pesquisa feita por uma universidade de Cambridge, que quase são 26% da população brasileira está abaixo do que se denomina governança criminal, ou seja, abaixo de regras do crime organizado. Você veja, então são quase 60 milhões de pessoas, né? Mostrando que o crime organizado ele está incrustado, digamos assim, dentro do legislativo, do executivo e do judiciário, em todas as instâncias possíveis. Que loucura isso. Então, como desmanchar um Estado paralelo, né? Portanto, o posicionamento do governo ele passa a ser muito importante nesse momento, porque ele vai ter que definir se ele vai querer fazer ou integrar essa zona de influência americana ou não. Professor, do ponto de vista dos blocos que a gente sabe, né, a política internacional se movimenta em blocos, assim, né? Qual é o tipo de movimento que pode acontecer? O senhor mencionou Rússia, né? Cuba, claro que não com a mesma expressão, mas enfim, está dentro desse contexto aí, a partir dessa ação dos Estados Unidos. A gente viu manifestações severas por parte da China, principalmente, né? Porque isso vai tocar no bolso, né, da China, né, da economia chinesa. E a China entrou num processo, basicamente, de estagnação econômica, né, onde tem uma mão de obra muito velha, né, tem um problema demográfico, né, muito sério, né, e o PIB estagnou, né, sem previsão de crescimento, né. A gente pega um PIB de 17 trilhões, mas os Estados Unidos é um PIB de 30 trilhões, né. Quando as previsões lá ainda, quando eu era muito jovem, estudante, diziam que a União Europeia ia ter o maior PIB do mundo, a China também ia superar os Estados Unidos, né? Veja como as coisas aconteceram. Então, eu acho que parece que o mundo está se dividindo por zonas de influência, né? A China no Extremo Oriente, com seus problemas, aí vai entrar a questão de Taiwan, eu acho, com força em 2026, porque Taiwan é um país que tem hoje o domínio da tecnologia de semicondutores, né? E a China está de olho nisso, né? E está pouco preocupada com o direito internacional também, né? A Rússia pretende ser uma potência euroasiática, né? Por isso que há essa tentativa de negociação de dar os oblastes, né, de Luhansk, Donetsk, da Ucrânia para o Putin, mas o Zelensky não concorda com isso. Mas lembremos que esta vice-presidente, que agora assumiu a presidência interina da Venezuela, 2, 3 dias atrás, estava na Rússia, em Moscou. Exatamente. Fazendo o quê? Ou negociando o quê? Né? Então, parece que nos bastidores há um tipo de negociação da criação de zonas de influência distintas no mundo, né? E os Estados Unidos, com essa nova doutrina e estratégia de segurança nacional, quer, digamos assim, estabilizar ou reestabilizar o hemisfério ocidental, né? E eles elegeram como maior inimigo nesse processo as drogas, né? O narcoterrorismo, os narcotraficantes, né? Então, isso vai trazer este destacamento militar não vai ficar só na Venezuela. E a Venezuela já vai ser um grande problema. Porque essa transição... O senhor acredita que teremos ações em outros países também, aproveitando esse gancho? E não nos limitamos a falar na Colômbia? Acredito que sim, porque não justificaria o destacamento em si. A quantidade de tripulação, que já chega a quase 20 mil, a quantidade de efetivos em Porto Rico, a quantidade de caças em Porto Rico, de equipamentos altamente tecnológicos, destroyers, cruzadores, o maior porta-aviões do mundo, né, patrulhando águas internacionais no Caribe, né? Venezuela, sozinha ou isolada, não precisaria de tudo isso, né? Bastaria um cruzador, bastaria um destroyer, né, alguma unidade operacional anfíbia para eventual ataque terrestre.
Não sei se vai ter uma incursão terrestre, porque isso é outro problema também. Por quê? Porque a Venezuela é basicamente montanha e selva. Então, você tem problema de sinal de GPS, você tem uma guerra de guerrilha, né, e você tem o trauma do Vietnã. A guerra de guerrilha que os Estados Unidos teve que enfrentar com o Vietnã, e ali achou muita resistência, né? Então, tem todos esses fatores. Então, nesse momento, o que se faz é o bloqueio naval, né? Bloqueio aéreo, né? E possíveis ataques aéreos, a depender da resposta e da cooperação que essa nova presidente interina terá com os Estados Unidos, né? Hoje ela já divulgou uma carta dizendo que quer cooperar com os Estados Unidos, está disposta a evoluir. Agora, os Estados Unidos vai colocar pressão em cima e vai colocar os termos. Os termos são esses aqui, né? E nós queremos o acesso ao petróleo, porque eu tenho dito o seguinte, o Trump ele é um realista transacional. O que é isso? Onde ele vê uma oportunidade boa de negócio, né, ele vai atrás dessa oportunidade, né? Não interessa muito se a gente está aqui discutindo democracia ou não. Sim, o direito... É uma oportunidade econômica que ele enxerga, né, e ele tem apoio nesse sentido. Levando já, aproveitando esse gancho, levando em conta o próprio clamor popular, isso certamente facilitou a ação dos Estados Unidos? Porque há muito tempo que a população, boa parte da população na Venezuela sofre muito, né? Sim. Eu, inclusive, fiz um relato ontem, a última vez que eu estive lá em 2018, trabalhando, foi muito complicado. A questão de comida, de logística, o aeroporto estava fechado, as pessoas na rua não tinham dinheiro, porque o dinheiro não vale nada, ou pelo menos na época não valia nada. Os bolívares, eles perderam completamente o valor, então não dava conta da emissão de tanta moeda o governo por causa da desvalorização. Essa questão popular certamente fez, na sua opinião, a diferença? Eu acho que sim, com certeza. A gente vê, são poucas imagens internas que a gente tem, muito difícil, né, da Venezuela. Sabe o que eles disseram para a gente? Não saiam para a rua com a câmera. Porque se vocês não forem roubados pela população, a polícia vai tirar a câmera de vocês. Sim. E aquilo nos marcou muito, porque, poxa, como é que um jornalista vai trabalhar, no nosso caso, principalmente televisão, sem imagem? Então a gente guardava o celular e procurava sair com a câmera em locais mais seguros. Os seguros é muito relativo, essa é a verdade. E as imagens que nós temos hoje, de Caracas, de manhã, eram imagens da AFP somente. Não tinha mais outra emissora, o acesso. Então, há um grau de incerteza. O que isso pode ocasionar? Nós temos uma fronteira seca com a Venezuela muito importante, extensa, né? Isso pode gerar uma crise migratória também. 8 milhões de venezuelanos já fugiram do Maduro, né? E muitos milhões poderão também fugir, a depender do cenário que se instalar na Venezuela. E pode, né? E aqui é uma preocupação, por exemplo, o ministro da Saúde diz: nós estamos de portas abertas aos venezuelanos. Mas vamos lembrar o seguinte: se não houver um controle alfandegário de segurança e de defesa com o exército brasileiro, vai entrar gente aqui infiltrada do Trem da Arágua, né, de todas essas facções narcoterroristas. Então, isso é um risco para o Brasil. É um risco para o Brasil. E, ao mesmo tempo que nós temos esse risco de uma crise migratória, nós temos um ministro da Defesa que, no Congresso, diz que não tem dinheiro nem para abastecer as aeronaves brasileiras. Então, você veja que a situação da defesa está muito precária na concepção deste governo, né? Mas deverá ter ali um controle efetivo na fronteira, senão nós poderemos ter graves problemas de infiltração, né, de agentes chavistas, de narcoterroristas, e, enfim, de todo tipo, de toda sorte de coisas ruins, né, que poderiam... Mas ainda não se vê um movimento grande na fronteira. Hoje, pelo menos, não se via um movimento assim. As pessoas estão naquele compasso de espera, vamos ver o que vai dar, né? Mas os venezuelanos estão comemorando, sim. A gente viu imagens no Chile e outros países onde os venezuelanos estão. E aqui o Brasil recebeu já muitos venezuelanos. Já conversei com muitos deles, né? A reclamação era sempre essa,
né? Eles vêm para cá para uma oportunidade de emprego, para poder mandar dinheiro para sua família que está lá. O drama, e aqui eu faço também um testemunho pessoal de uma família que a gente conhece, ele era policial na Venezuela, e ele largou tudo e veio para o Brasil. Ela era comerciante, né, o casal, 2 filhos, e vieram para cá. Só que muitos parentes continuam lá. Então é claro que o drama permanece para essas pessoas, porque elas não sabem exatamente o que vai acontecer a partir de agora, né? É a convulsão ou é a estabilização? Ninguém sabe. E o próprio governo americano, ele deu sinais, assim, o Trump fez uma manifestação: nós vamos governar a Venezuela. Depois não era bem isso, né? Você não tem como governar a Venezuela. Controlar o petróleo e a governança, né? Você pode fazer uma mudança de regime, né? Uma transição dificultosa, né? Porque você está falando ali, você está lidando com a banda podre do regime chavista ainda, que está no poder, né? Enquanto o Edmundo González, que foi o vencedor das eleições, né? Internacionalmente reconhecido, ele está exilado na Espanha, assim como Corina Machado também, né? Mas eles têm uma concepção mais idealista e não tem contato com essa banda podre, né? Se botar eles lá agora não vai adiantar muito também. Mas o Trump, né, e o Marco Rubio querem fazer essa transição forçada de regime. Eles dependem de pessoas... Na sua opinião, isso passa por um processo eleitoral para partir do zero de novo ou não? Eu não sei se necessariamente a convocatória de novas eleições, né? Até porque a gente tem o fato pregresso de que houve a eleição e, sabidamente, ela foi fraudada, né? E a gente sabe que, pelos boletins de urna, Edmundo González foi o vencedor, né? Nesse processo de transição, acho que num primeiro momento vai ser imposição de termos. Olha, vamos fazer assim, assim, assim e assim, né? Se houver cooperação, ok. Se não houver cooperação, nós vamos à ameaça, né? Isso começa principalmente com ataques aéreos, né? Ataques aéreos a instalações sensíveis, né? Instalações militares já fizeram ataques aéreos nessa intervenção, né? Em estruturas importantes. Mas então vai ser esse equilíbrio entre a imposição de termos e a reação da Delcy Rodrigues, né? Delcy Rodrigues. Se ela vai cooperar ou não. Mas assim, nós estamos falando de 3.000 ou 2.500 generais com salários astronômicos, né? Porque o Maduro pagava para os generais, eles eram a alta elite da sociedade. Você imagina, o Brasil, que é um país continental, tem 300 generais, mas tem 2.000, 3.000 generais, e aí você vai fazer o que com esses generais? E vai fazer o que com essa banda podre do regime? Então, é uma transição complicada, mas o Trump ele não está muito preocupado como que ele vai transformar isso numa democracia. Ele está mais preocupado com a questão pragmática de pagar o custo da guerra e ter acesso ao petróleo, né? Para depois resolver, e essas questões vão ficar para depois. Eu acho que é um processo que pode levar algum tempo, uma transição, mas pode ser que venha o Edmundo González. Mas pode haver essa provocação também, pela própria população, talvez, de novas eleições. Né? A questão é que o cenário político interno é muito complicado de falar, porque ele simplesmente ele era o cenário político do presidente e o que era barrado, né? Simplesmente isso, porque não era permitido pelo Nicolás Maduro um processo democrático, essa é a verdade. A gente pode fazer um intervalo? Pode ser, né, João? Que já voltamos então, porque eu quero saber mais, professor, da questão interna aqui do Brasil. Parece que este resgate, este sequestro, enfim, aconteceu aqui no nosso quintal, porque virou a discussão interna também. Como tudo no Brasil, polarizou. Já voltamos.
Visão 360 de volta falando do assunto do momento, a captura do ex-presidente venezuelano Nicolás Maduro, a situação do país e o que pode acontecer. Nosso convidado, César Redel, professor e consultor em relações internacionais, está nos ajudando a entender muito mais, não é um pouco mais, é muito mais sobre este cenário. Eu comentava antes do intervalo, professor, de que, logicamente, como tudo acontece aqui no Brasil, polarizou a discussão aqui dentro, né? Porque a questão é: você é a favor de Nicolás Maduro, você, logicamente, é contra Donald Trump, e vice-versa, que aqui não tem discussão. E aí vem, olha, a Venezuela não estaria nessa situação se não fosse o embargo imposto pelos Estados Unidos. Não, mas só um pouquinho, não é bem assim, porque a crise não é só democrática, o venezuelano ele não tem o que comer, enfim, aí virou essa discussão interna aqui no Brasil. Era de se esperar, né? Era de se esperar, porque tudo polariza, né? No Brasil. E essa questão da Venezuela está muito, digamos assim, vinculada com o que a gente observa no contexto latino-americano, né? Então, a gente viu assim, manifestações que falam, não, isto foi um sequestro, isto não obedece ao direito internacional. Mas muitas pessoas que trouxeram essa tese, não, porque é uma superpotência que está desobedecendo o direito internacional, por outro lado, não se manifestam, por exemplo, com a invasão da Rússia à Ucrânia. O governo brasileiro, por exemplo, quando assumiu o poder, o Celso Amorim foi lá se curvar perante o Putin, depois ele foi se curvar perante o Maduro, né? E foi assim que começou o governo. O governo brasileiro não tinha um posicionamento contrário à guerra ilegal que estava sendo conduzida pela Rússia. Então, veja que parte da esquerda ficava calada sobre a desobediência flagrante do direito internacional, na guerra ilegal da Rússia contra a Ucrânia, mas agora utiliza os argumentos do direito. Então, o direito internacional é meramente utilizado só para narrativas políticas, né? Enquanto o pano de fundo é a realpolitik, né? Esse mundo anárquico que nós vivemos, a falta de um poder de coação. O Conselho de Segurança se reuniu hoje, mas ele não tem poder de fazer nada porque os membros vão vetar, porque a Rússia e a China estão como membros principais, né, dos 5 membros. Tanto que não houve acordo do Conselho algum, de Segurança. Então, a ONU não vai fazer nada, não tem condição de fazer nada, né? Pode emitir uma nota, mas o venezuelano está passando fome, ele não quer a nota da ONU. Ele precisava de uma variável externa disruptiva que resolvesse o problema. E essa variável apareceu, né? E abriu aí um sinal de esperança. Mas o que eu acho irônico é justamente isso, né? Evocar agora os princípios do direito internacional, que não cabem nessa extração do Maduro na Venezuela, mas a Rússia pode invadir a Ucrânia e nós não vamos nos manifestar sobre isso. O Lavrov, que é o chanceler de Relações Exteriores, vem para o Brasil no início do governo. Ele deu uma palestra para os futuros diplomatas brasileiros e foi aplaudido, Glauco, de pé. Então, quais são os diplomatas que nós teremos no futuro? Eu fico me perguntando. Serão subservientes a ditaduras ou a regimes como, né, a ditadura de Putin? Aplaudiram de pé. Lembrei da reação também do presidente Javier Milei. Sim. Extremamente crítico à condução das questões internacionais por parte do presidente Lula, inclusive ironizou, né, o presidente do Brasil, quando agora da captura de Nicolás Maduro. Então, há uma incoerência na esquerda, me parece, muito visível, né, de utilizar o direito internacional meramente como narrativa para defender isso ou defender aquilo, né? É o que a gente observa, né? Agora, do ponto de vista do direito internacional, a lacuna que fica é essa questão relativa à soberania, porque não era um líder legítimo, né? Ele, portanto, não sendo um líder legítimo, era uma espécie de um forasteiro, mas um forasteiro que tinha um exército na mão.
E tinha a polícia bolivariana na mão também. Uma pergunta que me foi feita, eu não tenho realmente condições alguma de responder, mas queria saber se o senhor tem essa informação, essa ideia de uma possível rebelião dos próprios militares que apoiaram ou apoiam o regime de Maduro e são chavistas. Há condições, na sua opinião, para acontecer isso aí? Ou depois dessa ação dos Estados Unidos, não. Eles veem que, logicamente, não é possível confrontar com os Estados Unidos. Eles estão se sentindo pressionados. Tanto que o segundo na linha, que é o Diosdado Cabello, né, ele veio, se manifestou contrariamente ao sequestro do... Que era para manter a calma. Que era para manter a calma, né? Mas não quer dizer que daqui a pouco, né, vamos considerar o seguinte, né, aquela cena que o Maduro está com o celular, né, desinstalando o WhatsApp, porque a CIA podia estar pesquisando a vida dele, e mal sabia ele que talvez a grande inimiga estivesse do lado dele, que era a vice-presidente. É muito possível, ela pode ter sido informante em algum momento nessa virada de jogo, né? Há possibilidade de convulsões internas, há essa possibilidade de rebeliões pontuais, né, ou movimentos, mas acho difícil com a pressão que os Estados Unidos estão fazendo nesse momento e com o destacamento militar que se tem. Porque a parte de defesa venezuelana, tudo bem, tem armamento, mas são caças Sukhoi russos já antigos, né? Sistemas de defesa antiaéreo móveis, fáceis de serem atacados. É muito fácil de quebrar o sistema aéreo de defesa da Venezuela. E eles fizeram isso nessa intervenção com guerra eletrônica, né? Que desligaram os radares, etc., e fizeram uma operação rápida de extração, né? Com muito sucesso. Mas isso resolveu parte do problema, né? Talvez seja a ponta do iceberg, né? Porque agora nós temos um processo de transição, né? E como que esse processo vai ser liderado? Né? Vai ser com a imposição de termos. E eles vão seguir esses termos? E se não seguirem? Aí vai ter incursão terrestre? Vai ter ocupação? Né? Até porque hoje o embaixador, no discurso, o embaixador da Venezuela na ONU, no seu discurso, ele disse que já havia ocupação terrestre, mas não tem ocupação terrestre. Houve só essa operação pontual de extração do Maduro, né, enquanto o destacamento militar está em águas internacionais. Então, ele já está com essa narrativa de que já tem uma ocupação e isso faz parte do jogo de narrativas, né? Mas eu acho que, assim, é um cenário bem complexo, Cláudio. A se considerar que a Venezuela vai ser um problema, a considerar que também outros países estão nessa rota, digamos assim, de realinhamento do hemisfério ocidental. É que me parece que a Colômbia seja um próximo destino, esteja perto de algum tipo de movimentação muito parecida. Lembrando que os Estados Unidos já teve uma atenção, no passado não tão remoto, mas recente, muito grande na Colômbia. Depois do evento Escobar, enfim, houve um controle muito maior dos Estados Unidos sobre a Colômbia, né? Mas os anos passaram e hoje o que se vê não sei se dá para considerar uma ameaça do presidente Trump, enfim, mas este aviso de que, a gente está de olho, de repente a gente vai para aí. Eu não sei como encarar isso aí. Né, na última Assembleia Geral das Nações Unidas, o Gustavo Petro, vê como ele pegou um megafone, né, e foi em Nova York, lá, protestar, né, e chamar a população americana para tirar o Trump. Veja, um líder fazendo isso dentro do território americano. Eu até não tinha recordado, agora me recordei disso aí, realmente. Então, é um movimento que ele já declara que ele está em rota de colisão, né? Que ele quer um atrito, me parece, né? E agora ele sai dizendo nos seus discursos, venham me pegar, vocês não vão conseguir me pegar, aqui na Colômbia não vão entrar, né? Mas olha o que aconteceu com a Venezuela, enquanto o Maduro lá cantava Imagine, né? E fazia dancinhas imitando o Trump, né? Dizendo que seu bunker era inacessível e etc., está lá no tribunal em Nova York, né? Vai ter que ser defendido pela Defensoria Pública, né? Num processo que pode ser uma pena bem alta, considerável, né? Pelos crimes cometidos contra os Estados Unidos na seara
de organização criminosa e de drogas, tráfico de drogas internacionais, né? Pode haver também a possibilidade de que ele seja deslocado e preso no SECOT, que seria a prisão do Bukele, né, de grande, né, que tem uma prisão de máxima segurança. Segurança né? total. Né? Parece que há um acordo entre Bukele e Trump, não se sabe ainda onde é que ele ficaria preso. Nesse primeiro momento, acredito que em Nova York, né? Alguma dependência específica para isso. Mas o destino poderá, próximo, ser aquele da prisão máxima. E lembrando sempre que há toda uma precaução do governo norte-americano nesses locais em que já foram recebidos, por exemplo, grandes narcotraficantes, criminosos de guerra, enfim, há todo um sistema justamente para evitar um contra-ataque, digamos assim, daqueles sectários, daquelas pessoas que, de repente, possam defender o detento, o preso, no caso, o ex-presidente da Venezuela. Bom, estamos já chegando ao fim e eu queria saber do senhor, é muito mais pergunta do que resposta agora, né? Essa é a verdade. A incógnita, assim, pegamos o Maduro, ok, é um troféu para o Trump. É um troféu para o Trump. Foi uma operação bem sucedida e isso é inquestionável, né? Mas agora vem o processo de transição. E esse processo de transição e de negociação com a banda podre do regime chavista não vai ser fácil, né? Eu acho que vai haver algum tipo de rebelião interna, incitação da própria população daqui a pouco, né? Eles são especialistas nisso, né? Em desinformação, daqui a pouco induzir uma guerra civil, né? São mecanismos que esses generais eles têm em mente também. Então, e lhe dá a sensação de que os Estados Unidos têm salvo-conduto para tudo. Não porque está fazendo a coisa certa, mas é porque parece que não adianta dizer que está errado ou está certo, porque os Estados Unidos de Donald Trump faz o que bem entende? Essa é a paz de hegemonia que nós temos. É uma paz precária, mas é uma paz de hegemonia, né? Não é mais uma paz regida por organismos internacionais. É uma paz regida por uma superpotência militar, né? Agora, que paz nós queremos? Nós queremos uma paz de zona de influência de chineses e russos ou de americanos? De que lado você quer estar? É mais ou menos isso? Vai de cada um, né? Eu preferencialmente prefiro estar numa zona americana de influência, né? Sim. Porque eu tenho uma apreciação por democracias, né? Mas o governo brasileiro parece que tem predileção e subserviência por ditaduras, né? Visto os movimentos iniciais do governo, né? De não reconhecer a guerra do Putin, passar pano, né? Para a guerra do Putin. Então, isso é um demonstrativo de que o governo está se posicionando muito mal. E aqui a gente pode ter um retrocesso nessa negociação que foi feita recentemente. E isso implicaria um revés para os empresários, se fossem impostas as tarifas novamente, né? Então, é um problema significativo que o governo vai ter que lidar. Não vai adiantar somente aquela narrativa anti-americana infantil. Isso não vai resolver o problema. E o Lula ainda está nesse modo, né? Sou contrário a esta invasão da Venezuela. Eu, se fosse ele, teria um posicionamento muito mais cauteloso, né? De espera, de observação. E como o senhor falou, até em vista do que aconteceu da questão comercial? Da negociação, né, que a gente não sabe os termos dessa negociação ainda, mas certamente houve alguma coisa que o Trump viu que ele podia ter algum retorno, né? Que a gente está falando principalmente, acredito, de terras raras, né? Uhum. Que o Brasil é a segunda maior reserva de terras raras no mundo. Então, isso interessa muito o Trump porque é a dominância da tecnologia, de chips e etc., de eletrônicos, que vai desde a indústria até a indústria de defesa. Né? Então, são aqueles elementos raros da tabela. Né? Doutrina Monroe ou uma questão apenas comercial, o fato é que, conforme o professor falou, Donald Trump, quando olha, ele olha com interesse em algo. Então,
Esta novela vai continuar, nós vamos continuar acompanhando os próximos capítulos. Eu lhe agradeço desde já, felizmente o nosso tempo terminou, eu teria muito assunto para conversar aqui, mas lhe convido, então logo a gente consiga ter, né, evolução nesse assunto, a gente pode conversar novamente aqui no Visão 360. Conversamos com o professor César Redel, professor e consultor em relações internacionais. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado, Glauco. Visão 360 de hoje fica por aqui, agradecendo sempre a sua companhia e convidando. Amanhã a gente volta a partir das 9h30 da noite aqui na tela da Masper TV. Infinitas possibilidades. Tchau.